Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, podcast do professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Eu sou o prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes. Vamos que vamos, é fundamental para você que está no Spotify, já segue o podcast do professor Alan Vinícius, ativa as notificações e deixa 5 estrelas. Não deixa para fazer depois, porque isso é procrastinação. Quando você deixa para fazer depois, algo que você pode fazer agora e que vai transformar a sua jornada. Se você está no YouTube, já curte esse episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações. Hoje vamos falar de uma grande trava que não permite que você vá para o próximo nível. É a trava do cansaço. Quando parece, é exatamente a linha de quando parece que você já deu tudo de si, mas ainda não chegou lá. É como se você não tivesse mais forças. E aí, de fato, para você enxergar isso dentro da sua jornada, é importante que você lembre quantas vezes você já deitou a cabeça no travesseiro com a sensação de ter dado tudo de si, mas ainda sentir que não avançou. Você sente um cansaço descomunal, como eu costumo dizer, um cansaço que parece que você tomou uma surra, mas quando você deita a cabeça no travesseiro, você não deita com a sensação do dever cumprido. É como se você estivesse ainda mais longe do que você quer para sua vida. Quantas vezes você já pensou, será que eu consigo continuar nesse ritmo? Ou até mesmo, será que todo esse esforço vai valer a pena? O cansaço, ele não destrói apenas o corpo, elimina a mente. E uma mente cansada sempre aumenta o peso da desistência, sempre aumenta esta vontade de jogar tudo para cima e de fato simplesmente descansar. De fato, simplesmente buscar ter a paz de espírito, o que tanto busca. O que derruba não é o esforço que você fez hoje, mas o peso de acreditar que não vai aguentar o amanhã. Anota esta frase. Essas frases que eu chamo de frases de impacto, elas merecem post-its, elas merecem lembretes. Essa semana mesmo, a Débora falou exatamente isso para mim. Professor, eu vou favoritar essas mensagens que eu mando, porque ela sempre me traz as frases de impacto. Ela é uma das, mas eu estou lembrando porque ela falou na semana passada, em verdade. E justamente para poder ficar lendo, para você voltar. Mas no WhatsApp é uma boa, mas você colocar post-its, eu acho que isso é uma recomendação que faz com que você lembre sempre daquilo que te faz progredir. O que derruba você não é o esforço que você fez hoje, mas o peso de acreditar que não vai aguentar o amanhã. E assim sempre foi com o Eduardo. O Eduardo, lembrando que é um coach, mas que eu sempre trago uma linha de um nome fictício, justamente para evitar qualquer tipo de exposição. Afinal de contas, vocês acabam se encontrando nos eventos presenciais que eu faço mensalmente, ou no evento ao vivo. Então, a ideia não é que a pessoa seja apontada. Então, por isso, por mais que seja histórias de superação, eu prefiro preservar o nome, tá certo? Ah, por isso, e é por isso, por conta dessa questão, desta trava do cansaço, que eu quero lhe contar a história do Eduardo. Eduardo chegava em casa depois de um dia inteiro de trabalho, com os olhos ardendo, com o corpo pesado, mas a mente ainda mais sobrecarregada, porque quando parecia que o corpo não aguentava mais, a mente, meu Deus, ela estava em um estágio
que estava quase que despedaçado de tanta sobrecarga. O Eduardo, quando ele abria o material de estudo, ele abria, sentava, abria o material, mas bastava ler a primeira linha para as palavras começarem a embaralhar. Quando eu falo começarem a embaralhar, é realmente o peso nas pálpebras, o olho fechando. No fundo, o maior peso não era físico, era emocional. Ele pensava: será que eu estou perdendo tempo? Será que isso vai realmente me levar para frente? Sabe, gente, porque a mente, ela nos sabota a todo momento. Se a gente não tiver alerta, este processo de sabotagem, ele é silencioso, ele é sorrateiro. Ele não está no campo do consciente. Eu vou me boicotar. Não é assim que funciona. Ele boicota através dos pensamentos que você não consegue identificar que são pensamentos sabotadores e que não representam efetivamente o que você é. Cada noite de cansaço para o Eduardo parecia empurrá-lo mais para a desistência. Mas aí veio o ponto de virada. Eduardo percebeu com a mentoria que não era sobre aguentar tudo de uma vez, mas sobre manter a constância, mesmo cansado. E é por isso que eu trago de uma forma tão contundente a importância de você que está me ouvindo seguir esta oitiva, essa ouvida do podcast todo santo dia. Todo santo dia que tiver podcast, ouça. Porque por mais que você imagine que vai ser mais uma atividade no dia, é o que vai lhe reenergizar. O Eduardo entendeu que ao fazer gradativamente cada atividade, ele não precisava de 4 horas perfeitas. Ele precisava de 20, de 30 minutos, de 1 hora, de 2 horas consistentes, mesmo com o corpo pedindo descanso, pedindo de fato a cama, pedindo efetivamente o descanso necessário. Foi assim que o Eduardo descobriu que o corpo cansa, mas a disciplina ela sustenta. E o que é que se tornou diferente? O que é que mudou na vida do Eduardo? Antes, Eduardo esperava estar descansado para estudar. Só que eu não preciso nem falar a história do Eduardo agora. Quantas vezes você esperou estar no melhor momento em termos de disposição, mas esse dia nunca chegou? Aí não precisa ser a história do Eduardo, isso pode ser a sua própria história. Porque se você esperar o dia em que você estará descansado, o dia que você estará descansado, esse dia nunca chega. Que era exatamente o que acontecia com o Eduardo. Nunca chegava esse dia. Depois, Eduardo entendeu que o estudo não era quando desce. Passou a ser apesar do cansaço. E não quando desce. Antes, o Eduardo via o cansaço como um inimigo. Nessa nova versão, ele usou o cansaço como um lembrete de que estava lutando por algo maior. Então escreve: se está doendo, essa frase é do Jerônimo, é porque está funcionando. Anote aí. Se está doendo, é porque está funcionando. Se quando você senta para estudar, você fala: meu Deus, que cansaço, mas eu vou. Se está doendo, é porque está funcionando. E por isso que o método AV4.4 ele traz tanto resultado para os estudantes. Se você ainda não viu esses resultados, vai nas minhas redes sociais. Quase que semanalmente eu publico um resultado de um aluno nomeado, ou aprovado, ou aprovada, e isso vai lhe dar inspiração. Tem muitas histórias também no YouTube, no meu canal Alan Vinícius Professor. E por que que os pilares do método ajudaram o Eduardo? Primeiro, porque com o pilar do planejamento, isso reduziu a sobrecarga, pois o Eduardo sabia o que fazer mesmo cansado.
ele já tinha as metas definidas. Esse pilar do planejamento, ele vai se ligar ao pilar da organização, porque com a utilização de ciclos curtos dentro da rotina, isso possibilitou que ele não precisasse mais olhar o estudo como algo longo. Vou estudar, não é direito constitucional, é direito constitucional, poder executivo, responsabilidades do presidente e teoria. Então, quando você faz isso, quando você traz para um nível de detalhamento maior, você não pensa, eu tenho que estudar tudo de constitucional. Porque quando você coloca lá no seu plano, que é o método tabela, por isso é um dos pontos que não funciona, até do ponto de vista emocional, porque você coloca constitucional é como se fosse tudo de constitucional. O pilar do aprendizado eficiente possibilitou a aplicação de técnicas rápidas e eficientes como revisão da formativa, e essa revisão dentro de um tempo pré-fixado que cabia na rotina e que cabe na rotina, porque ele continua desempenhando os estudos. Ainda nessa linha, o Eduardo ele passou a enxergar o cansaço não como um sinal de fracasso, mas como prova de dedicação. Porque tudo é como você enxerga, e por isso que a inteligência emocional, ela precisa caminhar com você. Mas isso só vai ser uma realidade na sua vida se você colocar em prática os ensinamentos. Então, pega agora papel, pega caneta. Se não tem papel e canetas em mãos, grava aí a minutagem do podcast, 11 minutos e 30 segundos mais ou menos, nesse momento. E aí você vai escrever, você vai voltar depois, quando estiver na sua mesa de estudos, ou quando chegar no trabalho, ou o momento que você possa escrever, você vai escrever qual é o meu próximo passo de estudos que eu posso cumprir em até 20 minutos, mesmo cansada, mesmo cansado. Escreveu isso? Então faça hoje. O pequeno passo, entenda, escreva esse ponto aí. O pequeno passo de hoje é a ponte para o grande resultado de amanhã. Escreve isso, guarda isso. E é importante você guardar e lembrar sempre do seguinte: o cansaço, ele não apaga o seu sonho. Ele prova que você está lutando por ele. Eita, esta é a frase que eu considero a melhor do episódio de hoje. O cansaço, ele não apaga o seu sonho. Ele prova que você está lutando por ele. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que também está cansado, está cansada, mas que precisa ouvir que ainda dá para vencer. Talvez você seja esta pessoa que esteja cansado ou cansada e que talvez você não saiba como sair desse ciclo vicioso. Então, se você precisa de ajuda para transformar o cansaço em estratégia e em constância, manda mensagem neste momento no WhatsApp 71993811035, assim como no direct do meu Instagram, dizendo: professor, ouvi o episódio de número 297 do seu podcast e preciso de ajuda para transformar os meus estudos. Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 298. Até lá, valeu! Grande abraço.